Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Bauru, recebendo em nosso estúdio a vereadora Chiara Ranieri, do DEM. Vereadora, mais uma vez, obrigada pela presença, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Lidiane, é sempre um prazer. A gente começa falando sobre o projeto que você apresentou, que estabelece o programa Parada Segura, em razão de uma preocupação com a segurança das usuárias, das mulheres usuárias do transporte coletivo da cidade. Esse projeto, ele vem já baseado em leis que estão funcionando em algumas capitais e algumas cidades aqui do interior do estado de São Paulo também, que permite que mulheres, principalmente mulheres, mas nós estendemos a idosos e pessoas com mobilidade reduzida também, durante o período noturno das 22 às 5 da manhã, possam solicitar a parada do transporte coletivo em qualquer ponto do itinerário da linha. Então, é uma solicitação que é feita pela usuária, ou pelo usuário, nesse horário, e aí, no momento em que se deseja fazer a parada, aciona o motorista para no local mais próximo, onde há a possibilidade, então, da parada do ônibus. E isso faz com que a gente tenha a condição dessas pessoas não estarem parando no lugar mais visado que tem, que é o ponto de ônibus. As pessoas que querem fazer maldade, elas sabem o horário que o ônibus vai parar. Quando é mulher, principalmente as meninas e jovens que estão neste horário, após as 22 horas, saindo de escolas e faculdades, indo para suas residências, faz com que ela consiga se proteger um pouco mais, não parando naquele lugar que é tão visado, que possivelmente a gente tem ali, e tem aumentado muito estatisticamente essa condição da violência contra a mulher, dos abusos e também da segurança de um modo geral. Então, nós pensamos numa legislação que atenda principalmente a essa questão e que também garanta a sua aplicabilidade. Então, existe a divulgação interna dentro do transporte coletivo, então é uma exigência também que se faça com adesivação em locais que todos possam ter acesso, que compreendam a lei e que conheçam como fazer a solicitação da parada segura e que também prevê a penalidade por passageiro desrespeitado. Então, isso faz com que realmente haja uma aplicabilidade. Como não há ônus para o executivo e acredito que nem para a empresa, porque nós não estamos criando um itinerário novo, nós estamos fazendo uma parada fora do ponto, eu acredito que nós não tenhamos nenhuma dificuldade na aprovação da lei aqui na casa, e mesmo porque existe esse apelo, esse apelo muito forte, que é o da segurança, principalmente com relação à segurança das mulheres. E é uma proposta que tem apoio de vários órgãos que estão ligados a essa questão da assistência feminina, Conselho Municipal da Condição Feminina, OAB Bauru. Como é que se o projeto estabelece isso de alguma forma, mas como é que você pensou a questão da adesão na hora da implantação dessa medida pelos motoristas de ônibus? Eu acredito que não é nada de novo, apenas a passageira, a hora que entrar no ônibus, vai dizer, olha, eu vou parar em outro local. E a hora que desejar parar, então vai acionar e o motorista vai parar no lugar mais próximo ali de onde está sendo solicitado. Eu acredito que uma sensibilização e uma orientação para os motoristas seja o suficiente, acho que não há nada de difícil nisso, E eu acredito que a gente tenha tranquilidade tanto quanto os outros municípios tiveram na implantação da lei. Nós tivemos, Lidiane, uma lei sancionada aqui no município, de autoria do ex-vereador Fernando Mantovani, que previa já essa condição da parada em qualquer local, mas ela não restringia as mulheres, ou a idosos
pessoas com mobilidade reduzida. Foi uma lei aprovada, aberta a todos os passageiros. Mas eu acredito que por não prever penalidade, né, e acho que não haver uma cobrança com relação à aplicabilidade da lei, ela nunca foi regulamentada e nunca foi divulgada no município. Então, nós entendemos que essa lei, por ela restringir a um número bem menor de usuários e por ela implicar em penalidade caso haja o descumprimento por passageiro desrespeitado, ela vai sim ser aplicada, né? Ela vai ser efetivada aqui na cidade de Bauru. Bom, vereadora, falando agora sobre saúde, eu sei que você tem acompanhado de perto a questão do fechamento do pronto atendimento infantil no centro da cidade. O serviço prestado aos pacientes infantis em março do ano passado foi transferido para a UPA Bela Vista. Nesse momento, não só a UPA Bela Vista, a UPA Geisel também presta o serviço às crianças, né, serviço de saúde. Mas a promessa à época feita pelo Executivo, pela Secretaria de Saúde, é que o espaço seria reformado aqui na região central da cidade e até agora esse serviço não saiu do papel. Você tem acompanhado isso? Qual é o retorno que você tem recebido do Executivo, da Prefeitura? Nós temos questionado desde que nós percebemos que a reforma ela não teve nem início. Então, o primeiro questionamento foi no sentido de que a previsão de conclusão das obras de reforma seria final de 2018. Nós estamos no final de 2019, né? Essa obra não começou a ser feita e não é uma obra complexa do ponto de vista de reforma, qualquer coisa grandiosa. Era reparo no telhado, troca de portas e pintura. Então, não há muito sentido para que essa reforma do pronto atendimento infantil não tenha nem iniciado até agora. Então, ao se fazer a transferência de uma unidade de saúde importante como essa, de uma região central, para a Bela Vista, que não é uma região central, está bem distante do centro da cidade, né, com a expectativa de que houvesse um retorno, e até agora nem o início da obra começou ainda, nós estamos questionando se a intenção realmente é voltar para aquele prédio, ou se o fato de ter colocado pediatria no Geisel e o pronto atendimento infantil estar na Bela Vista, para o governo já resolveu a questão do pronto atendimento infantil, que do ponto de vista dos munícipes, não. Os pais que precisam do pronto atendimento infantil se deslocam até a região central, até porque sempre entendendo que ali era o local do atendimento, enfrentam um grande transtorno ao ter que se deslocar novamente para outras regiões da cidade, né? Então, é importante que se coloque clareza do que se pretende, né? Então, nós estamos cobrando, sim, que a reforma seja iniciada e concluída rapidamente e que este local sirva ao pronto atendimento infantil, como sempre foi. Inclusive, nós tivemos relatos de colegas na última sessão legislativa de que está havendo problemas, principalmente na UPA Geisel, com relação, né, a um atendimento misturado da pediatria, né, com os demais pacientes. Então, foi cobrado aqui também que essa situação seja resolvida. É importante que haja o atendimento na UPA? Ok, concordo. Mas o pronto atendimento infantil na região central é extremamente importante. A gente espera que isso seja resolvido rapidamente, porque já passou da hora e não há explicação para que essa reforma não tenha acontecido ainda. Vereadora, alguns projetos de grande envergadura têm sido discutidos aqui na Câmara nas últimas semanas. Um deles é a questão do empréstimo, né? O pedido
de autorização dos vereadores para que um empréstimo no valor de 46 milhões de reais seja assinado pela Prefeitura com a justificativa de que seria destinado a obras de infraestrutura. Você desde o início se posicionou de forma radical contra a assinatura desse empréstimo pelo Executivo. Por um lado, a gente tem um cenário de que é a promessa pelo prefeito à população de que esse dinheiro seria destinado a obras de melhoria, da tão esperada pavimentação em vários bairros da cidade. Por outro lado, a gente tem informação sobre a incapacidade de endividamento do município num momento como esse. Como é que têm sido as discussões, né, que já se estendem por algumas semanas aqui na Câmara? Qual é a resposta que o prefeito tem dado às cobranças feitas pelos vereadores? As discussões são sempre muito difíceis, porque nós estamos falando de obras importantes para a cidade, nós estamos falando de revitalização da região central, nós estamos falando de infraestrutura em distritos industriais, nós estamos falando de asfalto em bairros, compra de equipamentos, maquinário, né, que servem a infraestrutura de um modo geral, tanto na questão de reparos como na questão de investimento mesmo em novas estruturas que a cidade precisa. Então é uma discussão muito difícil de ser feita pela necessidade que a cidade de Bauru tem, né? Quando nós analisamos o projeto, nós entendemos de uma outra forma esse projeto, né? Então, desde o começo, eu tenho procurado apresentar o que está no projeto de lei. Então, no meu ponto de vista, não existe projeto executivo para aquilo que está sendo colocado no projeto de lei. O projeto executivo é o projeto que antecede a execução de qualquer implantação de infraestrutura, qualquer obra. Então, se não há o projeto executivo, não há nem o valor estimado da obra. Isso serve tanto para asfalto nos bairros, como para as situações que foram colocadas, por exemplo, a região central, que tem calçamento, né? Para a infraestrutura de distrito, a mesma situação. Então, nós questionamos os valores que estão sendo apresentados e os projetos que não existem, né? E se eles não existem, é importante que primeiro eles sejam elaborados para que depois se pense em se fazer empréstimo. Empréstimo é algo de muita responsabilidade para os vereadores da Câmara Municipal. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que impede os prefeitos de deixarem dívidas para os próximos prefeitos, a não ser que a Câmara autorize. E aí entra a responsabilidade dos vereadores, porque é uma autorização legislativa de uma dívida para os próximos 2 governos. São 8 anos de dívida, 46 milhões e 600 mil reais. Nós estamos parcelando dívidas de precatórios porque o município não tem condições de pagar. Então já vai ficando para frente. E aí o prefeito entra com um pedido de mais endividamento para que os próximos paguem. Então, no meu entendimento, quando um prefeito quer fazer um empréstimo, ele deve fazer no início do seu governo e pagar durante o seu governo e não deixar para o próximo, porque isso é algo que a Lei de Responsabilidade Fiscal já veio discutindo e deixando claro que não é o caminho, né? Nós temos um fundo de infraestrutura de 7 milhões que vai ficar completamente esvaziado. Os próximos governos não terão nada de investimento em infraestrutura, a não ser executar os projetos que serão sendo elaborados agora, que nós não sabemos nem a qualidade, nem as condições. O que nós temos de exemplo aqui no município de Bauru é de projetos executivos elaborados na correria para atender a uma oportunidade, como é o caso da estação de tratamento de esgoto, né, que foi um projeto elaborado na correria e que nós enfrentamos muita dificuldade para concluir essa obra, por erros no projeto
lá do início da sua elaboração. Então, a preocupação nossa é muito grande. A responsabilidade da Câmara nesse sentido é enorme, né? Do meu ponto de vista, Bauru não tem condições de pagar esse empréstimo, até porque há precatórios ainda que não chegaram e que chegarão, né? Então, há um passivo ambiental que nós sabemos que existe e nós não sabemos em que ordem eles existem. Então, é importante que a gente faça o que deve ser feito, né, com os recursos que o prefeito tem disponível e que está, neste momento, aparecendo vários recursos, não só da venda da folha de pagamento, mas recursos, né, do pré-sal e outros tantos que estão chegando, que somados garantem que tudo aquilo que foi colocado no projeto de lei de solicitação do empréstimo seja feito nesse momento. E que nós não sabemos se lá para frente nós teremos a mesma oportunidade. Então nós teremos o quê? Nós teremos dívidas, pagamento de precatórios que chegarão e o pagamento desse empréstimo milionário que no entendimento nosso trará prejuízos enormes para a cidade, porque implica, né, quando há problemas financeiros, né, não honrar compromissos com fornecedores, né, não pagar servidores, e isso é o que vem acontecendo em municípios que fizeram esse tipo de empréstimo há algum tempo. Então, a preocupação nossa, ela é real e porque temos exemplos do que vem acontecendo. E eu faço aqui um alerta ao próprio sindicato dos servidores, que vá conhecer o que está acontecendo nos municípios que já emprestaram há algum tempo, né? Então, é algo bastante preocupante, né? E do meu ponto de vista, desnecessário nesse momento. E ainda, entendo que esse projeto aqui na casa está gerando muita divisão entre os próprios vereadores, o que não tem sido bom para as discussões de toda a ordem na cidade de Bauru. Aliás, dentre essas discussões, uma delas a questão do novo organograma, projeto também de autoria do Executivo, que está sob análise da Comissão de Justiça também há algumas semanas. E o que chama a atenção é a criação de uma estrutura denominada Secretaria de Governo, a qual estaria vinculado o novo Instituto de Planejamento. Uma reunião já foi agendada para a próxima semana com a presença de secretários municipais na Comissão de Justiça para que esse assunto seja melhor detalhado aqui na Câmara Municipal. Quais são os principais pontos na sua visão, vereadora? Os pontos aí mais polêmicos, mais controversos? A análise superficial ainda, porque essa reunião solicitada pelo presidente da Comissão de Justiça, ela é extremamente importante, porque numa análise superficial do projeto, o entendimento é extremamente difícil. O que a gente percebe é que a grande preocupação de alguns vereadores é com o Instituto de Planejamento, que viria para resolver questões, principalmente essas de elaboração de projetos, que são tão importantes na cidade. Mas esse Instituto de Planejamento está sendo vinculado a uma supersecretaria. Talvez um secretário que tenha um poder de um prefeito municipal, né? Uma secretaria de governo onde tem um instituto de planejamento vinculado à sua secretaria. Então, eu acho que nós precisamos amadurecer muito, né, esse entendimento do projeto antes até de nos pronunciarmos sobre qualquer situação desse projeto, situações menores, criando coordenadorias, que eu não sei bem se essas coordenadorias elas conseguem trazer alguma resolutividade de problemas, porque quando você coordena, você tem que coordenar um setor, você tem que coordenar alguma coisa e parece que elas estão soltas. Um coordenador de quê?
né? Então precisa estar muito claro. Coordenador de segurança. O que é que esse coordenador de segurança vai fazer? Ele estará vinculado a que estrutura? Né? Vai criar uma guarda municipal? Não. Então, é difícil nós entendermos quando não está estruturado de uma maneira que a gente consiga enxergar o desenvolvimento, né? Não só da estrutura administrativa, mas das coisas que deverão ser resolvidas dentro da cidade. E isso nós não enxergamos ainda no projeto, né? Então, vamos aguardar. Eu não faço parte da Comissão de Justiça, mas participei da reunião e a comissão que eu participo ainda não recebeu o projeto para que a gente possa analisar. Mas eu acho até importante a gente ir acompanhando a discussão desde o início, na própria Comissão de Justiça, porque algumas situações já vão trazendo assim muitas dúvidas e talvez essas dúvidas não tenham nem condições de serem sanadas, né? Porque esse projeto ele já veio e voltou algumas vezes e agora ele vem novamente e não sei se ele fica. Então, é importante que a gente já comece a acompanhar para que a gente também não tenha aí a coisa tramitando até um certo ponto e depois tenha que voltar para o executivo. No que a gente puder ajudar e colaborar com os pares aí que estão na própria Comissão de Justiça, a gente está aí à disposição também. A gente agradece a presença da vereadora Chiara Ranieri, do DEM, aqui conosco no programa Fala Câmara Entrevista. Vereadora, mais uma vez, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos todos a quem nos assiste aqui pela TV Câmara Bauru. Eu que agradeço, Lidiane. Parabéns pelo programa. É sempre um prazer estar aqui. A gente fica à disposição aqui na Câmara Municipal, pelas redes sociais. É sempre um prazer poder colaborar, né, com todos aqui da cidade e colaborar na resolução de problemas que nós sabemos que são muitos. Obrigada mais uma vez, Chiara. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.